Sandy WS, mandando brasa nos vocais. Frases de Sandy WS. Sandy WS tem mais acúmulo de boas obras do que más. Semeou-as em maior quantidade, porém ele só colheu os frutos amargos. Os de agradável paladar não experimentei ainda. Sandy WS diz: os bons são levados mais cedo por Deus, pois Deus tem um lugar melhor para eles. Os vícios são para os fracos, assim como as virtudes para os fortes. É possível curar enfermidades com o poder da fé. Os espíritos maus me sugerem muitos maus pensamentos, porém cabe a mim dar vazão a eles. Sou responsável por meu destino, pois são frutos de minhas escolhas e ações. Tenho alma, ela é imortal, portanto eu também o sou. Não são todos que sabem diferenciar o certo do errado. Diferenciá-los é grande bem que possuo. Este juiz é minha consciência. Porém não basta apenas diferenciá-los. Preciso não praticar o erro, e sim o acerto. A injustiça cometida vem primeiro, logo em seguida o sofrimento. Vivo para aprender e me melhorar. Para isso tenho que vencer as feras que habitam em mim, minhas más paixões. Aquele que pode ajudar alguém e nega-se essa oportunidade abençoada por Deus, está pecando gravemente por omissão. Uma árvore ruim pode dar bons frutos, assim como uma árvore boa pode dar maus frutos. Vai depender do adubo e a qualidade da terra onde foi plantada. Vamos parar por agora, enfim, de dar um basta nas coisas erradas que fazemos e ir em busca do amor. Vamos amar não apenas as pessoas, mas sim as coisas boas da vida que fazemos, qualquer coisa que seja. Vamos orar a Deus porque precisamos dele para tudo em nossa vida. Não importa a situação que vivemos, mas sim como a encaramos e como a enfrentamos. Quem fala coisas boas e edificantes, materializa as mesmas no seu ser. A alegria é o caminho para a felicidade. O brilhantismo está para a humildade com que se faz o complexo. O brilhantismo está na humildade com que se faz o complexo. Assim como a simplicidade na riqueza está para a grandeza de coração, quanto a dificuldade para o sucesso. A gratidão a Deus fortalece a paz interior. A espontaneidade é carismática. A verdade não pode ser personificada. Ela é imutável. A sábia consciência é nossa maior virtude. Nada nos faz tão bem quanto a paz de espírito. O remorso de fazer sofrer alguém é terrível fel para o coração. Ser culpado pelo sofrimento alheio machuca a alma. Textos de Sandy WS. Introdução. Jesus é ser grandioso, incomparável em sua humildade e benevolência e perfeição moral. Ele não apenas nos falou palavras, ele nos ofereceu ensinamentos que transcendem o tempo e o espaço, descendo do infinito para instruir-nos e iluminar-vos, cada alma que busca sua verdade. Suas mensagens são bálsamo para o meu espírito, guia seguro para os que perdem na escuridão, do mundo material e das paixões desordenadas. Algumas de suas palavras tocaram profundamente meu coração, a ponto de me fazer chorar, pois revelam não apenas sabedoria, mas um amor absoluto, que ultrapassa toda a compreensão humana. Ele se apresenta como uma síntese de todas as verdades, o reflexo puro do amor divino, um farol que orienta aqueles que desejam evoluir moral e espiritualmente. Em suas instruções encontramos não apenas regras ou preceitos, mas princípios eternos, que ensinam a respeito, a paciência, a compaixão, a justiça e a empatia para com todos os seres. Seguir os ensinamentos de Jesus é permitir que a luz da razão e o coração nos encontrem, transformando a vida interior e a percepção do mundo que nos cerca. Assim eu escolho me estabelecer na sua inteligência apurada, que possui valor infinitamente superior ao ouro, aos diamantes e qualquer riqueza material que este mundo possa oferecer. Essa inteligência é eterna, espiritual, capaz de renovar a alma, fortalecer a fé e abrir os olhos para os propósitos da vida. É através dela que podemos compreender o verdadeiro sentido da existência, aprender a discernir o bem do mal e agir com retidão, mesmo diante das mais complexas e desafiadoras situações da vida. Seguir Jesus é mais do que ouvir palavras, é aplicar seus ensinamentos no cotidiano, transformar o pensamento, refinar o caráter e permitir que a luz divina se manifeste em nossas ações, atitudes e escolhas. É compreender que a verdadeira riqueza está na pureza do coração, na sinceridade dos atos e na prática do amor incondicional, sem esperar nada em troca. É perceber que cada gesto, cada palavra, cada decisão tomada com base na sabedoria de Jesus reverberar no universo, trazendo paz e harmonia para si mesmo e para o mundo. Autor Sandy WS. Deus o Altíssimo, fonte da existência. O Altíssimo, aquele que não apenas criou tudo o que há no universo, mas também sustenta cada partícula e mantém o próprio cosmos em seu movimento, é muitas vezes esquecido pelos homens. Quantos se dizem gratos ao Pai, que colocaram no mundo, mas não se lembram nem erguer os olhos ao Criador. Deus, a majestade suprema, não é vingativo, nem impiedoso, mas sim perfeitamente justo. É Ele quem estabelece a ordem e quem repele as injustiças e maldades sem causa legítima. A consciência do pecado.
Reconheço que pequei, pouco mais pequei, em minhas falhas. Atropelei sem prestar socorro. Feri um animal indefeso. Tomei de quem aos meus olhos não sentiria falta, e mesmo por esses atos vi-me punido, em proporções que pareciam bilhões, de vezes maior que minhas faltas. Perguntei-me, seria isso justiça? Não, decididamente não, porque a justiça que me castigava não era divina, mas humana. E o homem, sei bem, não é justo. Entre o deserto eu encontro. Penei, sofri, murmurei, caí em desespero, chorei. E meus inimigos, que lhes aconteceu depois que me fizeram mal? Perguntei a mim mesmo, um erro justifica o outro? Não acredito que Deus veja assim. Pessoas a quem nunca fiz mal participaram de vinganças contra mim. Mas essa não foi obra de Deus, foi obra de homens. E mesmo assim o ferido via-me abandonado. Nada dava certo, parecia uma tempestade interminável. Uma sucessão de desgraças. Uma cadeia de merdas acontecendo sem trégua. Até que em meio ao caos tive um encontro com ele. A voz do Altíssimo. Naquele encontro Deus me apontou meus pequenos pecados, mas disse que não havia me esquecido. Falou que me amava, que o meu deserto árido e chuvoso se tornaria solo fértil, que flores desabrochariam, que o sol voltaria a brilhar mais forte. E afirmou, tudo o que te aconteceu não fui eu que fiz. Sou teu Senhor, nada te faltará. Só essas palavras já bastariam para me sentir confortado, mesmo vendo que os meus inimigos riam da minha desgraça, torcendo pela minha derrota, enriquecendo as minhas custas. Essas palavras já seriam suficientes para que eu me sentisse vingado e fortalecido. A missão e o sacrifício. Mas eu escolhi ir além, esforçar-me-ei para que Deus se orgulhe de seu servo, mesmo humilhado, explorado, roubado e injustiçado, portanto, ainda tentarei fazer o bem, comum, aquilo que é da vontade do Pai. Ele permitiu tudo isso porque sabia que eu era o único capaz de cumprir essa tarefa, com fidelidade. Sabia que apesar de todos os atos de loucura, raiva ou vingança que poderiam brotar dentro de mim, eu teria uma missão escrita antes de seu meu nascimento. Não eram pequenos feitos, não eram feitinhos, repetidos e copiados por outros. O que ele representava para mim eram ideias revolucionárias, que mudariam para sempre a humanidade, conduzindo à evolução real e ao progresso verdadeiro. O perfeito sabia da minha importância, sabia que minha voz precisaria ser ouvida. O momento de lucidez. O principal motivo talvez tenha sido aquele instante silencioso, deitado numa rede, em que pensei, Deus, o que vou fazer aqui, trancado nesse quarto? A quem poderia ajudar nessa condição? Justamente aquela condição me faria ser ouvido. Aquilo tinha que ser acontecer, para que o propósito se cumprisse. Minha vida teria que ser sacrificada para o bem de todos, assim como Cristo. Eu hoje entendo, meu sofrimento não foi em vão. Ele foi o caminho necessário para minha missão. Autor, Sandy W.S. Deus, o Senhor do amor incondicional. Deus, Senhor absoluto de toda a criação, fonte do amor incondicional e da justiça perfeita. Hoje me coloco diante de ti em humildade. Não peço perdão para engrandecer-me ou justificar-me, tampouco para aliviar-me das consequências dos meus atos. Peço perdão não a ti, pois sei que és pleno e infinito, mas às pessoas que feri, as almas que de algum modo toquei de forma errada. A ti, Senhor, suplico apenas misericórdia sobre minha carne, compaixão sobre minha fragilidade humana, pois sei que tudo o que sou e tenho vem de ti. Um filho que te reconhece. Pai, sinto que sou uma pessoa transformada. Já não sou aquele que de ontem. Reconheço que tenho uma importância no mundo, que vai além dos meus olhos, pode enxergar. Minha missão não se encerrou. Ainda há um propósito a cumprir. Se eu perecer antes da hora, tudo se perderá. O testemunho, o exemplo, a obra que me incumbiste. Como concluirei minha missão, se me for estirado os sentidos, os meios de executá-la? Por isso, Pai, imploro-te uma chance de aprender com meus erros, enquanto vivo, não apenas com a morte e a dor. A descoberta da lei e o arrependimento. Julgo que no passado não ponderei nem medi minhas palavras, pois não conhecia a tua lei, em sua profundidade. Falava as coisas não para praticá-las, mas para desabafar, para aliviar a pressão e o peso da injustiça. Minhas palavras nasciam da raiva, não da intenção verdadeira, de fazer o mal. Nunca fui capaz de praticar aquilo que verbalizava. Agora, Senhor, vejo que tu me conheces melhor do que eu mesmo. Vejo que não sou superior aos outros e me arrependo de um dia ter me achado assim. Um pedido de misericórdia. Pai, não me negues tua misericórdia. Se em algum momento me atrevi a ultrapassar limites, já fui punido pelo inimigo. E não apenas uma vez, mas 1 milhão de vezes mais do que merecia. Já senti na pele o peso da vingança. Já experimentei a dor que advém das minhas próprias falhas. Hoje venho a ti desarmado, com o coração aberto, confessando que perdoei a todos que me feriram. Suplico que também os perdoe. Um coração em transformação. Pai amado, não venho apenas pedir, venho também reconhecer. Hoje sei que a verdadeira grandeza não está em falar,
mas em agir com amor e humildade. Sei que não há ignorância onde a tua luz brilha, pois ela revela a verdadeira verdade e transforma os corações. Reconheço que tudo o que vivi foi para preparar-me, para purificar-me em minha missão. Que eu seja, Senhor, um instrumento em tuas mãos, não um obstáculo para a tua vontade. Perdoa, Pai, meus pecados, pois já liberei perdão a todos que me feriram. Faz de mim um exemplo vivo da tua misericórdia, uma testemunha do teu amor incondicional. Autor Sandy W.S. Em busca de um objetivo, a construção do destino. Muita gente vive esperando que a vida lhes ofereça algo como se milagre caísse do céu, sem jamais traçar metas claras ou definir objetivos precisos. Esperam passivamente a transformar a própria existência em um espetáculo que se assiste da plateia, sem jamais assumir o papel de roteirista, diretor ou protagonista de sua própria história. Para realmente viver, é necessário assumir as rédeas da vida, escrever nosso próprio roteiro e atuar intensamente ao grande show, que é a existência. Cada escolha, cada passo deve ser guiado por um sentido maior, um objetivo que dê propósito à direção. Sem isso, simplesmente fomos espectadores de nós mesmos, deixando que o tempo decida a nossa sorte. Plantando e colhendo o fruto do esforço. Tudo é possível para quem sabe o que quer e age de maneira consciente para alcançar seus objetivos. Saber o que se deseja, planejar, conquistar e entender que a colheita virá no tempo certo, que é fundamental. A vida é um solo fértil e nossas ações são sementes, que com cuidado, disciplina e paciência germinarão e florescerão. Não se trata de viver apenas por viver, mas de acreditar profundamente em nosso progresso, em nossas conquistas e no nosso desenvolvimento pessoal. Cada escolha feita de forma consciente e determinada se transforma em uma construção sólida para o futuro. É o tempo quando, aliado ao esforço, torna-se aliado poderoso. Abnegação e renúncia, o preço do sucesso. Nada que vale a pena se conquista sem esforço. Cada decisão exige abnegação. Cada vitória implica em renúncia. Podemos renunciar à ociosidade, ao caminho mais fácil, ao imediatismo, em troca do trabalho árduo, da perseverança e da conquista verdadeira. Podemos renunciar ao fracasso para abraçar a vitória, renunciar à mediocridade para alcançar a excelência. Tudo aquilo que nos exige dedicação, que desafia nossa força e supera nossos limites, carrega em si um mérito profundo. O esforço, a resistência e a disciplina nos fazem valorizar ainda mais a conquista, prolongam sua lembrança e a tornam permanente em nossa trajetória. Não desista. A importância da perseverança. Muitas vezes renunciamos aos nossos sonhos por acharmos que eles demandam demasiado esforço, acreditando que não temos forças para continuar. Ao fazê-lo, abrimos mão de nossa própria alegria, de nossa capacidade de sentir satisfação plena diante da realização de uma meta conquistada. Cada sonho abandonado é uma oportunidade desperdiçada, um capítulo não escrito da nossa própria história. É preciso coragem para persistir, determinação para suportar o peso das escolhas e confiança para acreditar que todo esforço investido retorna em forma de crescimento, aprendizado e conquista. A perseverança não é apenas uma virtude, é o caminho pelo qual transformamos o desejo em realidade, em meros planos e resultados concretos. A vida como escola, crescimento e evolução. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada sacrifício aceito se torna uma lição valiosa. A vida ensina mais aos que se comprometem com seus objetivos, que se dedicam e assumem responsabilidades, do que aqueles que esperam passivamente. Ser protagonista de sua própria história é, acima de tudo, ser aluno da vida, aprender com erros e acertos, absorver experiências e transformá-las em sabedoria. Quando assumimos o papel ativo de construtores de nossa existência, o impossível se torna possível, os sonhos se tornam metas concretas e a esperança se converte em realizações tangíveis. Somente assim se transforma cada instante vivido em aprendizado e cada vitória alcançada em verdadeira glória. Autor Sandy W.S.